Talvez você tenha visto o filme ou o musical de Wicked e saiu dessa experiência pensando, nossa, que história linda de amizade e aceitação. Porém, o livro Wicked, do Gregory Maguire, que deu origem a esse musical, é muito mais político e muito mais sombrio. E, sinceramente, tanto o livro quanto o filme são muito bons. Então, oi, eu sou Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário, e hoje a gente vai falar sobre o Wicked, do Gregory Maguire, publicado em 1995, que é um livro chatinho, mas extremamente genial. Eu sou muito fã de Wicked desde a época que eu assisti a Glee, aí há uns 15 anos atrás, porque a idade chega para todo mundo, não é mesmo? E nessa época eu tentei ler o livro de Wicked, porque eu gostava muito do musical e eu pensei, vai ser ótimo, vai ser igual. E eu quebrei a cara porque eu encontrei um livro bastante árido e bastante complexo para o que eu estava imaginando. Aí agora, em 2025, eu fiz um projeto de leitura chamado Descobrindo Oz, em que eu li todos os livros do universo do Mágico de Oz, todos os 14 livros, e registrei em vídeo aqui no canal, você pode ver aqui nos cards na playlist do Descobrindo Oz. E depois que eu li esses 14 livros, eu finalmente entendi toda a genialidade por trás de Wicked, e é sobre isso que eu quero falar hoje. O musical continua sendo um grande favorito meu, continuo achando o musical também genial, mas este livro é genial em outro nível. Caso você não saiba, Wicked, do Gregory Maguire, é um livro de releitura do maravilhoso Mágico de Oz, publicado em 1900 pelo L.F. Baum, com alguns elementos da adaptação cinematográfica de 1929, que tem a Judy Garland como personagem principal. Ele inverte a narrativa e escolhe contar parte da história de Oz não a partir da Dorothy, mas sim a partir da Elphaba, que é a bruxa verde, que é considerada a bruxa má do Oeste. Aqui ela é considerada estranha desde o seu nascimento, ela se junta com outros grupos dissidentes e auxilia esses grupos, como o grupo dos animais falantes, a lutar pelos seus direitos, se opondo ao regime ditatorial do Mágico de Oz. Eu podia ficar horas e horas falando sobre esse livro, sobre a relação dele com o Mágico de Oz e tudo mais, mas eu escolhi só 6 pontos para deixar o vídeo mais didático. Os últimos 2 pontos têm spoiler, então quando eu chegar lá eu vou avisar e se você achar necessário, você pode sair do vídeo também. Eu também tô pensando se eu faço ou não um vídeo comparativo da história original de Wicked com os 2 filmes, já que o segundo vai lançar agora, mas eu ainda tô pensando, vamos ver. Enquanto isso, vamos ao primeiro ponto: a crítica ao populismo e o autoritarismo. Já em 1990, em O Maravilhoso Mágico de Oz, o L.F. Baum já trazia críticas a um certo modelo populista de fazer política, com o Mágico de Oz mentindo para toda a população. Esse ponto, como as diversas outras características que ele traz, como a estrada de tijolos amarelos, que representaria o ouro, e os sapatos prateados da Dorothy, que representariam a prata, são considerados para muitas pessoas elementos de uma certa crítica que o L.F. Baum tinha ao governo dos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX e as estratégias populistas que estavam sendo usadas na política estadunidense. Eu falei dessa crítica ao populismo no primeiro vídeo da série Descobrindo Oz, que você pode ver nos cards aqui em cima, mas o que é importante de saber é que em Wicked, o Gregory Maguire radicaliza essa crítica ao populismo e o resultado é brilhante, apesar de um pouquinho chato. A primeira forma pela qual o Gregory Maguire faz isso é deixando em evidência um certo discurso populista do Mágico de Oz que divide a sociedade entre nós e os outros. No caso de Oz, existem os humanos, os animais falantes, que são os animais com A maiúsculo, e os animais normais, que são os animais com A minúsculo. Esses animais falantes são vistos pela elite como cidadãos de segunda categoria, se é que a gente pode considerar cidadãos, porque eles não teriam a mesma alma que os seres humanos. E a gente vai falar sobre alma depois. O Mágico de Oz vai se aproveitar disso e vai lançar tanto uma ação política quanto uma propaganda política baseada na ideia de que os direitos da maioria, ou seja, dos humanos, está sendo afetado pelos direitos dos animais falantes. O que faz com que se inicie uma forma de fazer política de cercear o direito de uma minoria para que a maioria possa ter mais direitos garantidos. Parece um pouco parecido para você com algum governo, alguma coisa que está acontecendo recentemente? Pois é. Ou seja, na região de Oz que o Gregory Maguire descreve, o mágico ele não comanda só pelas mentiras. O mágico comanda também por essa aliança com as elites para criar um inimigo interno que precisa ser combatido. Nesse caso, o inimigo interno são os animais falantes, os animais com A maiúsculo, e todos aqueles que defendem eles, que são perseguidos e, inclusive, às vezes,
mortos. Isso porque o populismo que é apresentado em Wicked não é só retórico, ele também tem o seu aspecto material, inclusive porque o mágico tem a sua força paramilitar, a sua milícia, que é a Força Gale, que persegue todos aqueles que criticam ele porque estariam defendendo os direitos dos animais. E como a gente sabe, os direitos dos animais são perigosos porque eles ameaçam a maioria. Eles ameaçam o cidadão de bem de Oz. Nós temos aqui uma descrição perfeita de como um populismo autoritário funciona, e a Elphaba, que é a bruxa verde do musical, filme de Wicked, tá aqui nesse livro também, como aquela pessoa que se revolta e que se levanta contra esse regime populista autoritário. E é por isso que ela é tornada também uma inimiga pública de Oz pelo mágico. Assim como os animais são inimigos públicos, a Elphaba também, porque ela atrapalha a ordem e o regime do mágico. E isso nos leva ao segundo ponto desse vídeo, que é o desenvolvimentismo e a questão ambiental. E aqui eu vou ter que dar uma explicação da geografia do Mágico de Oz. A região de Oz, descrita pelo L.F. Baum em 1900, tem 5 regiões principais. Ao leste, a gente tem a Terra dos Munchkins, ou a Munchkinlândia, que é de onde a Elphaba vem, e é a região de agropecuária do país. Ao oeste, a gente tem o Vincus, ou o país dos Winkies, que é uma região não explorada em Oz e que é de onde vem o Príncipe Fiero. Ao sul, nós temos o país dos Quadlings, que é uma região descrita como dominada por selvagens, porém rica em rubis. E ao norte, nós temos o país dos Gillikins, que é a região industrializada, rica e dominada pelas elites de Oz. No centro disso tudo, nós temos a Cidade das Esmeraldas, que inclusive foi construída com esmeraldas extraídas da região norte, que é a amicíssima do mágico, e é nessa região norte em que nós temos a origem da Glinda, em Wicked, e também onde nós temos a Universidade de X. Ou seja, nós temos uma divisão muito clara entre uma parte do país muito rica, que acumula muita riqueza, enquanto nós temos outras partes do país, em especial o sul e o leste, que é a Munchkinlândia, que é o setor agropecuário, e o país dos Quadlings, que é dominada pelo que eles chamam de selvagens, que são muito mais pobres. E o mágico, que é um grande político populista, não é burro nem nada, vai se aliar com as elites do país de Oz do norte, do país dos Gillikins, de onde vem a Glinda, para iniciar uma campanha de progresso e desenvolvimento para Oz. Mas o que é progresso e desenvolvimento para ele, que é um homem que saiu dos Estados Unidos na virada do século XIX para o XX? O que quase todos os homens que moravam nos Estados Unidos na virada do século XIX para o XX acreditavam que era desenvolvimento. Ferrovia, indústria, botar floresta abaixo e criar grandes cidades. E no meio de tudo isso, evidentemente, acumular poder e dinheiro. Então, com o apoio da elite do norte do país, o Mágico de Oz vai iniciar um programa de desenvolvimento de Oz, que é marcado pela construção da Estrada de Tijolos Amarelos, que é feita para integrar o país. E essa estrada e esse desenvolvimento vão ser feitos pelo mágico, custe o que custar. Não interessa o preço humano que vai ser pago para isso, e também não interessa o preço ambiental que vai ser pago para isso. E aí nós vamos ter 2 grupos principais se opondo ao mágico. O primeiro deles é o dos animais falantes, porque eles entendem a importância da natureza de não sair derrubando, quebrando tudo para minerar e fazer estrada. E o segundo, que é o povo do sul, dos Quadlings, que não quer que a sua região seja destruída para virar um polo de mineração de rubis. E não por acaso eles são chamados pelo mágico de selvagens. Afinal de contas, eles precisam ser combatidos porque eles estão impedindo o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento de Oz, o desenvolvimento do cidadão de bem de Oz. E aí o que o mágico vai fazer na sua lógica de populismo autoritário? Vai botar a sua força militar em jogo, vai construir as estradas, não importa quantas pessoas se revoltem e não importa quantas vidas ele tenha que tirar para isso, quantas florestas ele tenha que destruir para isso e quanto desequilíbrio ambiental ele tenha que causar. E aqui a geografia de Oz ela não é por acaso, porque vocês lembram que eu disse que o L.F. Baum ele era crítico do governo dos Estados Unidos da época? Pois então, em Wicked, o Gregory Maguire radicaliza essa crítica e isso aparece na geografia. Porque percebam que se a gente olhar o mapa de Oz, o mágico está saindo do centro-norte do país para dominar as regiões do sul e do oeste, que são as regiões que ele diz em que tem povos atrasados ou povos selvagens. O que ele está fazendo é uma conquista do oeste. E se você já estudou a história dos Estados Unidos, talvez você se lembre desse nome. A conquista do oeste é justamente o nome que é dado para esse processo histórico em que os Estados Unidos expandiu a sua fronteira para o Oceano Pacífico, invadindo terras indígenas,
destruindo população indígena, explorando, minerando e construindo grandes cidades. Ou seja, o Gregory Maguire, de forma muito inteligente, utiliza o mapa de Oz para radicalizar a crítica que o Earthbound fez em 1900 e tornar ela mais interessante ainda. É genial, né? Mas vamos para o terceiro ponto. A religião e as referências ao Mágico de Oz. Em Wicked, todos os pequenos detalhes que o Gregory Maguire coloca no livro têm alguma relação com o universo do Mágico de Oz, e eu não estou falando só do maravilhoso Mágico de Oz, que é o primeiro livro que todo mundo conhece. Eu estou falando de todos os 14 livros que eu tenho certeza que ele leu mais de uma vez, porque eu consegui identificar vários detalhes aqui e eu tenho certeza que muitos também me escaparam. Para exemplificar isso, eu vou trazer a questão religiosa. Porque nesse livro tem diferentes religiões, mas todas elas têm relação com a história original do Mágico de Oz. Nós temos, por exemplo, a religião lurlinista, que acredita que a fada Lurline vai sobrevoar mais uma vez a Terra de Oz e trazer bênçãos e todos os problemas serão resolvidos. E justamente essa vinda da fada Lurline ela é descrita pelo L.F. Baum em um dos últimos livros do Mágico de Oz, que seria o momento em que a fada Lurline sobrevoou Oz e trouxe Ozma, a fada governante da região. Inclusive, o Gregory Maguire também coloca religiões ligadas a Ozma, porque quando o Mágico de Oz chegou, quem governava a região era Ozma, que teria sido uma fada colocada no trono pela fada Lurline, mas que sumiu misteriosamente e aí o mágico teve que assumir o trono. Afinal de contas, como ele também veio voando para Oz, ele também deve ser um ser muito poderoso, né? Então percebam que além de um político populista nessa retórica de construir o nós e o eles, ele também é um político muito habilidoso de usar as diferentes religiões de Oz ao seu favor para se legitimar no governo e para justificar suas ações. Já a família da Elphaba é da religião unionista, que acredita em um Deus único, bem parecido com o Deus cristão. Inclusive, o pai dela não é governador, como aparece no musical, ele sim é um pastor muito importante dessa religião unionista. E de forma muito parecida com a Igreja Católica, eles acreditam no batismo, eles acreditam na salvação pelo perdão. Só que a Elphaba, a bruxa verde, passa o livro inteiro se debatendo com a ideia de será que ela tem alma mesmo? Afinal de contas, ela é diferente de todas as pessoas que ela já viu. E isso vai nos levar ao quarto ponto. A alma da Elphaba e a questão dos outros. Como eu disse antes, o mágico usa uns recursos discursivos para dizer que os animais falantes, os animais com A maiúsculo, não deveriam ter os mesmos direitos dos cidadãos humanos, porque eles não teriam a mesma alma. Eles são vistos como esse outro, como esse cidadão de segunda categoria, que não é o representante do que seria ser um oziano. Ele não é parte da sociedade de bem. E por ser verde, a Elphaba se questiona se ela também não faz parte desse outro, porque, afinal de contas, além dela ser diferente de todos os outros, ela sofreu muito preconceito racial por ser verde. E ela vai pensar, será que eu realmente tenho a mesma alma que os humanos que não são verdes? E isso vai fazer com que ela se junte ao movimento de resistência dos outros grupos dissidentes que estão sendo afetados pelo mágico. Ou seja, ela vai se juntar aos outros. Ela vai se juntar aos animais falantes, ela vai se juntar aos selvagens dos Quadlings, e ela vai se juntar a todos aqueles que se opõem ao Mágico de Oz e ao uso de força bruta que ele faz no país. Ela vem e denuncia a retórica populista do mágico e ela nos faz lembrar que nós juntos, os grupos dissidentes juntos, temos mais força do que separados. E essa, vejam bem, é uma lição muito importante para hoje em dia, né? Entender que nós fazemos parte desse outro e que se todos os outros se juntassem, a gente não estaria no mesmo regime de perda de direitos. Inclusive, eu acho muito sintomático que esse livro, de acordo com o PEN America, que é uma associação que está acompanhando as censuras de livros nos Estados Unidos, foi um dos livros mais censurados das escolas de 2025. É de se pensar, né? A quem interessa que a gente não fale que os grupos que são considerados dissidentes também têm direitos. Quem será que não quer que os grupos outros saibam que eles estão, né, que eles têm força em se juntar? Bom, os próximos 2 pontos têm spoiler do livro de Wicked, mas não do musical, e aí você pode ficar caso quiser ou não. E aí no 5º ponto nós vamos falar de como, simbolicamente, a Dorothy é, na verdade, a Elphaba. Isso eu achei genial quando eu me dei conta. Como eu disse para vocês, no livro de Wicked, a Elphaba passa muito tempo se debatendo com a pergunta de que se ela tem alma ou não. Porém, ela também passa muito tempo do livro
buscando ser perdoada. Porque na primeira metade do livro, quando ela se envolve com o grupo clandestino dos direitos dos animais, ela acaba tendo que viver na clandestinidade e ela se envolve mesmo assim com o Fiero, que é o príncipe do Vincos, que é interpretado pelo Jonathan Bailey no musical do Wicked. No filme, no caso, né? Isso faz com que o Fiero seja assassinado pelo Mágico de Oz enquanto ela consegue escapar e ela carrega essa culpa com ela. Ela então viaja até o Vincos, que é a região do Fiero, lá no oeste de Oz, porque ela quer pedir perdão à esposa do Fiero e às filhas e os filhos do Fiero pela sua morte. Não só ela não consegue esse perdão que ela tanto quer, como ela também acaba causando a morte da esposa do Fiero e dos filhos do Fiero, o que faz com que ela se sinta ainda mais culpada. E aí quando a Dorothy chega em Oz com a casa que caiu na cabeça da bruxa má do leste, que é a irmã da Elphaba, a Elphaba quer se vingar, e com razão. Porém, quando ela olha a Dorothy, ela se dá conta de que ela, na verdade, também é a Dorothy. Ou que a Dorothy também é ela. Porque a Dorothy é uma menina ingênua, mas é uma menina que quer o bem para as pessoas. Ela tem, por exemplo, um amigo que é um animal falante, que o mágico não gosta, que é o leão covarde. Ela repetidamente pede desculpa pelas coisas ruins que acontecem. E ela busca ver o mundo de forma positiva e melhorar esse mundo que ela tá, mesmo que ela só esteja em Oz de passagem. Ou seja, ela é a Elphaba mais nova, que chegou na Universidade de X querendo mudar o mundo, querendo entrar numa pesquisa para provar que os animais têm a mesma alma que os seres humanos e que, portanto, eles devem receber os mesmos direitos que os seres humanos. E que ninguém deve perder direito por ser quem é ou por expressar a sua essência. Mas a Dorothy não é verde. A Dorothy não é considerada o outro. Então ela acaba representando o que a Elphaba queria ser, mas não conseguiu ser, porque ela foi colocada como dissidente e como outro primeiro. Ou seja, a Dorothy é o espelho de tudo que a Elphaba quis ser, mas não conseguiu ser, porque ela não tem uma coisa que a Dorothy tem, que é o privilégio. E aí a gente volta para a questão do perdão de novo. Lembra que eu disse que a Elphaba queria buscar o perdão das pessoas pelo assassinato do Fiero e depois pela família dele? Quando a bruxa prende a Dorothy no castelo e elas discutem pelos sapatos da irmã da Elphaba que foi dada a Dorothy pela Glinda, a Dorothy revela que ela veio até lá não para matar a bruxa, porque ela não queria matar ninguém, afinal de contas ela é uma pessoa boa, lembra? Assim como a Elphaba também é. Ela diz que vem ao castelo para pedir perdão a Elphaba por sem querer ter assassinado a irmã dela quando a casa caiu na cabeça dela. E mais uma vez, a Elphaba percebe que a Dorothy é um espelho dela, porque ambas estão procurando perdão. E ela, que passou a vida inteira buscando perdão para si, está disposta a perdoar a Dorothy. Só que ela não consegue anunciar esse perdão porque a vassoura, como isso acontece no filme, pega fogo, a Dorothy joga um balde de água nela para tentar apagar o fogo e ela é dissolvida por esse balde de água. Só que como antes de ser dissolvida e de derreter, ela perdoa a Dorothy, ela alcança o perdão que ela buscou a narrativa inteira para ela mesma. Isso é inclusive descrito no livro quando ela é molhada por uma água batismal. São essas palavras que o autor usa, porque a ideia é linkar com religião mesmo. E ela não só alcança o seu perdão, como descobre que ela sim também tinha uma alma e que ela sim também era um sujeito de direitos que nem os outros. E aí o último ponto que eu queria trazer aqui é como o Wicked é uma obra queer ou LGBT. Bom, o Mágico de Oz ele já é icônico para a comunidade LGBT nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. Já nos primeiros livros do Mágico de Oz, lá no início de 1900, o L.F. Baum tem uma personagem que muita gente atribui a uma personagem de representatividade trans, porque é uma personagem feminina presa num corpo masculino que tem medo de voltar a ser uma personagem feminina e não conseguir transicionar de volta se não gostar. E aí a gente tem o filme do Mágico de Oz, de 1929, em que nós temos como Dorothy ninguém mais, ninguém menos do que Judy Garland, que é uma diva, né, da comunidade gay dos Estados Unidos. E aí no livro de Wicked, o Gregory Maguire não só se dá conta do quanto isso aqui é queer e quanto ele é LGBT, como ele radicaliza isso. Assim como ele faz com tudo, né, que eu disse várias vezes, que ele radicalizou isso. Ele aprofunda isso. E a primeira dessas relações que ele aprofunda é justamente a relação entre Elphaba e Glinda, que muita gente está falando que a Elphaba e a Glinda deveriam namorar, não sei o quê, e nesse livro parece que sim. Não tem nenhum momento em que elas ficam
explicitamente juntas, mas tem várias passagens que dá a entender que elas são mais próximas do que amigas e que elas se deram mais apoio do que necessário. E é por isso que a separação dela, quando a Elphaba foge do mágico na Cidade das Esmeraldas, que seria o final do primeiro filme, é tão dolorida. Além disso, isso mostra que a Elphaba era o outro, ela era um grupo dissidente, mais uma vez. Porque na Oz do Mágico, as relações entre mulheres e as relações entre homens não são bem vistas. Elas são tão mal vistas que essa relação precisa ser escondida até na forma de descrever no livro, porque não fica explícito em momento algum, mas fica subentendido. Aliás, é uma característica muito grande desse livro. Muita coisa fica subentendida, mas nada fica tão explícito assim. E o mesmo vai acontecer, vejam bem, com o pai da Elphaba. Porque no início do livro, quando a Elphaba nasce, o pai dela sai para pregar numa religião próxima e a mãe dela fica sozinha em casa e recebe um estrangeiro que se torna um amante, que é chamado o Coração de Tartaruga. A mãe e o Coração de Tartaruga ficam juntos por vários meses e no final do livro, quando a Elphaba está próxima, né, do seu derretimento, da sua morte simbólica, a gente descobre que o pai da Elphaba também tinha o caso com o mesmo Coração de Tartaruga. Ou seja, era uma relação em que a mãe e o pai da Elphaba dividiam o Coração de Tartaruga, uma vez que o pai da Elphaba era bissexual. E nesse momento, a Elphaba pergunta para o pai quem seria então o pai de verdade da Nessa Rose, que é a irmã dela, que é a Bruxa Má do Leste. E num momento lindíssimo, eu achei lindíssimo isso, o pai dela diz que não importa, porque independente do que for, a Nessa Rose é vista por ele como um fruto da relação com os dois amores da vida dele. A Melena, que é a mãe da Elphaba, e o Coração de Tartaruga, que era o amante que eles tinham em comum. E é por isso que ele gostava mais da Nessa Rose do que da Elphaba, e não porque a Elphaba era verde, como a gente achou durante o livro inteiro. E eu acho isso tão sensacional porque ele não sinaliza só que numa sociedade autoritária, no geral, as pessoas LGBT são consideradas o outro, né, o dissidente, o que não é o cidadão de bem, mas também mostra que nessas sociedades, mesmo com a repressão, que a gente quer evitar e tudo mais, mas mesmo caso aconteça, existem outras possibilidades de amar, de ser, de se expressar e até de resistir em conjunto, que não estão previstas nessa norma de heterossexualidade compulsória, vamos dizer assim. Ou de heteronormatividade. Bom, gente, eu falei demais. Aqui no meu já deu 40 minutos. Então, se você ficou até aqui, muito obrigado. Eu agradeço muitíssimo. Eu adorei tagarelar sobre esse livro. Inclusive, esse livro tem uma continuação, que é o Son of a Witch, ou Filho da Bruxa. Tô pensando se, de repente, eu leio também depois que eu assisti Wicked Parte 2, para comentar com vocês. E também me digam nos comentários o que vocês acham de fazer um vídeo comparativo de Wicked livro e dos dois filmes de Wicked. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like nele, se inscrever no canal se você não é inscrito, comenta comigo o que você achou e não esquece de seguir as redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!